Eletrointeressante que uma seguidora da gente mandou. Paciente com cardiopatia isquêmica, fração de ejeção baixa, CDI implantado já, vem para fazer um teste ergométrico. Tá aqui, ó, o CM5, né, que é típico de teste ergométrico. E aí, qual o ritmo desse caso? Claramente não é um ritmo sinusal, né? A gente dá o zoom aqui, não tem onda P precedendo os QRS, já foi, né? Sinusal já não é. Mas e aí, qual o ritmo? Primeira coisa, né? Qual a frequência cardíaca desse paciente? Se a gente for ver aqui no CM5, a gente vê que entre um QRS e outro, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradões. Então, usando aquela regra de 300 dividido pelo número de quadradões, 300 dividido por 6 vai dar uma frequência cardíaca de 50, né? Limite inferior da normalidade, né? Lembrando que a gente usa ali de 50 a 100, né? Como frequência cardíaca normal. Então, está no limite ali para ser uma bradicardia. Beleza. Mas de onde é que está vindo esse estímulo? Primeira coisa, tem onda P nesse eletro? Sim, tenho. Tem onda P retrógrada aqui, ó. Depois do QRS, né? A gente vê, ó, tem o D2, a gente vê esse entalhe negativo no meio da onda T, que é a onda P retrógrada. A gente vê também aqui, ó, D3, vem AVF, AVR e assim por diante. Isso significa o quê? Essa onda P, por exemplo, está negativa em D2, está negativa em D3, está positiva em AVF. Quer dizer que se a gente for fazer aquela divisão, né? Aqui, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, assim por diante, está negativo, né? Aqui a gente teria D3, né? Se fosse fazer o círculo aqui, D3, AVF aqui e D2 aqui, certo? Ela está negativa nessas derivações, a onda P. Quer dizer que ela está fugindo daqui, né? Ela está vindo de baixo para cima. Não é sinusal, definitivamente. Então, beleza. Será que é um BAVT? Isso, né? Frequência cardíaca tendendo a baixa. A onda P está vindo depois do QRS. Será que é um BAVT? Não, não é um BAVT. Porque no BAVT a gente tem uma dissociação entre onda P e QRS. Aqui a gente não tem dissociação. Ó. Aqui em CM5, por exemplo, eu tenho um QRS, aí tem onda P retrógrada. Eu tenho um QRS, depois eu tenho onda P retrógrada. Depois eu tenho um QRS, outra P retrógrada. E assim por diante. Ou seja, eles têm alguma sincronia, né? Não está do jeito que a gente esperaria, né? Que seria a onda P precedendo o QRS. Mas é um fato, tem alguma sincronia. Não está totalmente sincrônico, não. Beleza, e de onde é que está vindo esse ritmo, então? Aí, ó, quando eu vejo aqui no D2, por exemplo, eu vejo que eu tenho um QRS largo. Aí vem um macete legal. Lembra aqueles critérios que a gente usa quando tem taquicardia com QRS largo, para saber se é uma TV, se é um ataque supra com aberrância, para saber se o ritmo está vindo do ventrículo ou não, se originando do ventrículo ou não. Lembra que tem aqueles critérios, Brugada, Veriquet, vários, né? Pois é, aquilo ali a gente pode usar, na verdade, sempre que tiver um QRS largo. Se for um extrasístole perdido de QRS largo, será que é um extrasístole ventricular ou supraventricular? Posso usar aqueles critérios. Se eu estou com ritmo, mesmo com frequência cardíaca normal, a frequência de 80, QRS largo, mas está vindo de cima do ventrículo, está vindo de dentro do ventrículo, eu posso usar aqueles critérios, né? Porque os princípios são os mesmos. Por exemplo, o critério de Veriquet, olhe para VR e se eu tiver onda R grande inicial positiva, sugere que está vindo do ventrículo, que é o caso aqui, ó. Eu tenho um Rzão. Por quê? Mais uma vez, fazendo aquela divisão lá, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, o AVR estaria aqui em cima, né? Mais ou menos, né? Como se fosse no ombro direito, né? Isso aqui é um desenho grosseiro, né? Então, se está positivo em AVR, quer dizer que está vindo assim, mais ou menos, o estímulo, né? Deve estar surgindo aqui do ventrículo, né? Ele está vindo de baixo para cima. Não é normal isso, né? O normal, se tivesse vindo aqui de cima dos átrios para os ventrículos, seria estar vindo assim, se distanciando de AVR, daria uma onda negativa, né? Outro critério que a gente pode usar aqui também seria o critério de Brugada, por exemplo. Pô, mas Brugada é para TV, homem. Mas veja, é o mesmo princípio. Veja aqui, ó, eu dou o zoom em V1. Eu tenho uma morfologia sugestiva de ramo direito, né? Porque é um QRS positivo em V1. Lembrando que, classicamente, quando eu tenho bloqueio de ramo direito, eu olho para V1, eu vou ter aquele aspecto RSR', né? Orelha de coelho. E quando eu olho para V6, classicamente eu vou ter uma onda R e uma onda S menor de tamanho. Beleza. Aqui já está meio estranho, né? Porque eu vejo essa onda R grande com um Szinho pequeno, já não está aquele orelha de coelho. E quando eu olho para o V6, aí é que fica diferente mesmo. V6 eu tenho só um QS, né? Complexo negativo. Ou seja, não é um padrão de bloqueio de ramo direito usual. Se não é um padrão de bloqueio de ramo direito usual, sugere que está vindo do ventrículo. Então sim, esse ritmo está vindo do ventrículo.
E aí, que ritmo é esse, então? Aí tem outra regra que fala o seguinte, né? A frequência cardíaca normal não é de 50 a 100, que a gente falou? Pois é. Se eu tenho um ritmo que está vindo do ventrículo, ele está acelerado demais, está taquicárdico, eu tenho o quê? Uma taquicardia ventricular. Se eu tenho um ritmo que vem do ventrículo e ele está lento, quer dizer o quê? Provavelmente deu alguma bronca lá por cima, né? No nó sinusal, as estruturas supraventriculares que deveriam estar estimulando o coração, e o ventrículo se virou nos 30 ali e surgiu um ritmo próprio do ventrículo, né? E aí a gente chama esse ritmo de ídio ventricular. Ídio é de quê? É um radical grego que sugere isso, próprio, particular, ou seja, é um ritmo próprio do ventrículo. Beleza. A frequência cardíaca geralmente é bem baixa, 20, 30, enfim. E se a frequência cardíaca, se surge do ventrículo e a frequência cardíaca está aqui entre 50 e 100, a gente chama que é um ritmo ídio ventricular, mas ele está mais rápido do que o esperado, ele está acelerado, que é o RIVA, né? Pô, Eduardo, 50 a 100, engraçado, eu vi num livro 50 a 110. Aí outra pessoa fala, não, eu vi de 40 a 110. Aí o outro diz, não, eu vi de 40 a 100. Pois é, esse limite, tanto superior quanto inferior, realmente varia um pouco de livro para livro. Às vezes, na mesma referência, ele usa limites diferentes, sabe? Mas o critério é esse, eu tenho um ritmo que está vindo do ventrículo e ele não está tão lento quanto a gente esperaria, porque quando vem do ventrículo realmente é bem baixo, frequência de 30, às vezes até menor. Então tá de 50 não está tão baixo quanto é que era esperado. Então isso aqui a gente pensa em RIVA. Aí um detalhe interessante quando eu vejo um paciente com RIVA, que não é uma coisa tão comum, né, da gente ver no dia a dia, né? Quais são as causas que eu tenho que pensar? Tem várias, mas assim, mais um mnemônico, vocês sabem que eu gosto de mnemônico. Tem o mnemônico RIVA, que eu inventei agora. R de reperfusão. Peraí, escrevi errado aqui para ajudar. R de reperfusão. Às vezes a gente vê esse ritmo como uma arritmia de reperfusão no infarto com supra. O paciente está com a artéria fechada, uma coronária direita fechada, você reperfunde. Quer seja com trombolite, quer seja com angioplastia, pode aparecer esse ritmo. E de idiopático, né? Às vezes a gente vê em atleta, criança, pode ter sem nenhuma alteração estrutural. Você faz lá eco, tudo e não vê nada. Veio de várias miocardiopatias, apelei, eu sei que apelei, mas paciência. Então, Chagas pode dar, cardiopatia hipertrófica pode dar, algumas cardiopatias congênitas, e a diamildarona e outras drogas. Intoxicação digitálica pode dar também, medicações cronotrópicas negativas. Então, essas são algumas das causas de RIVA que a gente pode ver. Lembrando que normalmente o RIVA é bem tolerado. Então, geralmente você não tem que fazer nada. Arritmia de reperfusão. O paciente está lá com frequência 50, 60 de boa, sem sintomas, sem estabilidade. Deixa quieto que vai melhorar depois. O paciente está usando alguma droga e está evoluindo com RIVA, droga cronotrópica negativa. Suspende a droga, provavelmente depois vai ficar de boa também. Certo? Então, dicas aí sobre RIVA.